Olá, meu nome é Juliana Ribas e eu sou coordenadora de produção da Agrosérie SPIC. E hoje nós vamos dar continuidade à explicação sobre os métodos de eutanásia que podem ser utilizados em granjas de suínos. No nosso último encontro, nós vimos aí que existem diversos métodos que podem ser utilizados para realizar a eutanásia nas granjas, que são a pistola de dardo cativo penetrante, a pistola de concussão cerebral, a câmara de gás, a insensibilização elétrica e o uso de medicamentos por overdose anestésica. Esses métodos são validados e aceitos pela OIE. Hoje, nós vamos dar continuidade nos métodos que ficaram faltando, que são a câmara de gás, a insensibilização elétrica e o uso de medicamentos. A câmara de gás é um método que está dentre aqueles hoje ainda aceitos pela OIE. Ela consiste em uma câmara hermeticamente fechada, uma caixa hermeticamente fechada, conectado a um cilindro de gás, que no caso das granjas é comumente utilizado o CO2, mais conhecido como gás carbônico, onde eu vou ter um regulador de vazão e pressão. Essa câmara ela pode acomodar indivíduos de até 30 quilos. Porém, no sistema das granjas, eu possuo baixo controle da concentração exata do gás que vai estar dentro da minha câmara. E o CO2 é um gás aversivo para o suíno. O que significa isso? O suíno, quando começa a inalar o CO2, ele tende a querer fugir e sair do ambiente em que ele se encontra, vocalizando e tentando realmente sair da caixa, pulando. Ele não provoca a perda da consciência imediata. O animal demora em torno de 30 a 45 segundos para perder a consciência. E nesse momento, existe sim um sofrimento do indivíduo. Por isso, atualmente, a utilização de câmaras de CO2 para eutanásia de suínos em granja é um método que tem sido questionado, justamente por não causar a perda imediata da consciência, que é uma das premissas básicas para a boa eutanásia. E isso difere do que acontece num ambiente frigorífico, onde eu posso utilizar mistura de gases e utilizar numa fase inicial dessa insensibilização um gás que seja inodoro para os suínos. Nas granjas, como o equipamento possui limitações, se eu utilizo um gás inodoro, ele é inodoro também para os humanos, o que pode aumentar aí o risco de acidente com as tecnologias disponíveis hoje, uma vez que essas tecnologias sempre podem evoluir e mudar. Então, se eu optar pela câmara de gás, eu tenho essa limitação da perda imediata da consciência e do tamanho dos animais que eu vou utilizar. Uma outra ferramenta que eu posso trabalhar é a insensibilização elétrica. A insensibilização elétrica, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser pela eletronarcose, que é somente a insensibilização do animal, ou pela eletrocução, que é a insensibilização seguida de uma parada cardíaca forçada por eletricidade no animal. Tanto um método quanto o outro, eles são aí mais recomendados para animais acima de 5 quilos. Não que eles não sejam permitidos desde o nascimento. Na verdade, hoje nós vemos que existe uma limitação prática dos equipamentos disponíveis, uma vez que a insensibilização elétrica pode ser também utilizada em indivíduos neonatos. É muito mais uma limitação dos equipamentos disponíveis aqui no Brasil. O equipamento ele deve ser adequado. E o que isso significa? Que ele tem que possuir aí um visor que mostre a amperagem e a voltagem que está sendo aplicada no animal, além de possuir um botão de emergência, que vai assegurar aí uma alternativa para o operador, caso ele não se sinta seguro na execução. E por que a voltagem e a amperagem adequada? A gente depende da corrente elétrica para causar a insensibilização do suíno. É a corrente que insensibiliza o animal. E essa corrente, ela é fixa e determinada de acordo com o peso do indivíduo. Só que para a corrente ser produzida, eu vou depender de duas variáveis aí da física, que é a voltagem e a resistência, que é determinada em ohms. A resistência ela é fornecida pelo próprio indivíduo, pelo tamanho,
percentual de gordura corporal, teor de hidratação do animal, se a pele está úmida ou não. E a voltagem é fornecida pelo sistema de eletricidade e é ela que vai permitir a corrente resultante. Então, de acordo com os trabalhos, eu preciso ter no mínimo uma voltagem elétrica de 240 volts para poder produzir uma corrente de no mínimo meio ampere, que é o necessário para a insensibilização de leitões pequenos. Animais em fase de crescimento e terminação até 130 quilos necessitam de 1,3 amperes para serem insensibilizados. E animais acima de 130 quilos necessitam de 3 amperes para serem sensibilizados. Tudo isso envolve realmente a aquisição de um equipamento adequado e também um custo para que esse equipamento chegue nas melhores condições. É a corrente que é responsável pela insensibilização elétrica e ela deve fluir de um polo ao outro dos eletrodos, passando pelo cérebro. Dessa forma, ela vai causar uma despolarização desorganizada dos neurônios, levando aí a uma epilepsia grandimal. Com isso, o animal não vai estar sensível e vai ter uma forte fase clônica. Uma vez que a corrente demora de 10 a 15 milésimos de segundo para atingir o cérebro, causando essa despolarização desorganizada, e o estímulo da dor, como já vimos anteriormente, leva em torno de 150 milésimos de segundo para ser interpretado aí pelo cérebro do animal. Para isso, eu tenho que posicionar meus eletrodos corretamente na cabeça do indivíduo. E eu tenho algumas opções. Para causar insensibilização, os eletrodos podem ser posicionados nas têmporas, logo atrás das orelhas, ou um na têmpora e outro atrás da orelha. Essas 3 opções vão levar a corrente a passar pelo cérebro. Se eu optar pela eletrocução, eu vou passar a corrente na cabeça, deixar aí 3 segundos para pelo menos causar realmente a insensibilização e depois posicionar o eletrodo no coração. Para que essa insensibilização seja efetiva e cause a parada cardíaca no caso da eletrocução, eu devo regular meu equipamento em baixa frequência, em torno de 60 Hz, pois para causar a fibrilação cardíaca, a baixa frequência é responsável. O último método que nós vamos ver hoje é o uso de medicamentos para ocasionar a overdose anestésica dos animais. A overdose anestésica é uma alternativa interessante para unidades de produção que possuam poucos episódios de eutanásia ao longo do ano, ou quando nós vamos realizar coleta de material para envio de análise histopatológica ou aí de isolamento de doenças. Uma vez que a metodologia da overdose anestésica não causa trauma ou lesão física em nenhum órgão, o que pode dificultar ou atrapalhar o diagnóstico. Porém, a overdose anestésica, ela precisa de um veterinário para prescrição da droga a ser utilizada, já que essas drogas são controladas e pode haver abuso por parte dos colaboradores para uso indevido. Existe o custo da realização, a overdose ela é um pouquinho mais cara, por isso é interessante que seja utilizado em locais onde a frequência de eutanásia é menor. A overdose anestésica é um método seguro e eficiente, uma vez que a aplicação de uma sobredose de uma substância anestésica de 3 a 4 vezes da dose comumente utilizada é suficiente para causar a parada cardíaca do animal, levando à morte imediata. Existem drogas que podem ser utilizadas e que não podem ser utilizadas para morte por overdose anestésica. É importante consultar sempre a regulamentação do CFMV, buscando as drogas atualmente em uso. Por exemplo, nós temos aí o pentobarbital sódico, que é uma droga hoje que pode ser utilizada para a eutanásia de suínos e está corretamente regulamentada. Com exceção da overdose anestésica, a sangria é recomendada nos métodos de eletronarcose e eletrocução por garantia. No caso da eletronarcose, como eu só vou ter a insensibilização do animal sem a parada cardíaca, esse animal pode retornar dessa insensibilização. Então eu faço a sangria para realmente levar à morte por hipovolemia.
Para a realização da sangria, eu devo fazer a secção dos grandes vasos próximos à base do coração, que são as artérias carótidas e a veia jugular. Para que essa sangria seja adequada, levando à morte do animal em torno de 30 segundos, eu devo realizar uma secção em torno de 5 centímetros, que vai permitir o extravasamento desse sangue, e utilizar uma faca adequada. O que seria uma faca adequada? Uma faca que possui 3 centímetros de diâmetro, uma lâmina dupla, ou seja, os dois lados da faca são cortantes, e ela tem que ter 15 centímetros de comprimento para conseguir atingir os vasos próximos à base do coração. Uma vez que quanto mais próximo à base do coração eu cortar, mais rápido vai ser a velocidade da exsanguinação do animal. E eu devo avaliar sempre a eficiência da minha insensibilização, independentemente de cada método. Para isso, eu preciso ver se o meu animal ele não tem respiração rítmica, ele não tem movimentos coordenados, ele não tem reflexo corneal, quando eu toco a córnea do indivíduo ele não pode piscar, ele não tem resposta do estímulo doloroso, se eu pinço entre os dígitos ou na ponta do focinho ele não pode responder, o suíno não pode vocalizar. Se o animal apresentar qualquer um desses sinais, eu devo refazer a minha insensibilização antes de seguir com o próximo passo, que é a sangria explicada anteriormente. Para detectar a morte do animal, eu avalio a ausência de batimentos cardíacos, a perda de coloração das mucosas, que vai ser causada aí pelo processo de hipovolemia e da própria parada cardíaca, e a perda de brilho da córnea. Então, é muito importante que o colaborador seja treinado a avaliar os sinais de uma correta insensibilização. Quando nós falamos desse tema, que é muito sensível, além de entender os princípios, é fundamental com que seja feita a conscientização da equipe sobre o momento correto da eutanásia, como nós discutimos no nosso primeiro encontro. Muitas vezes, nós tendemos aí a postergar uma situação que já é inevitável para a vida de um animal, levando a uma dor e a um sofrimento desnecessário. Por isso, o treinamento e a capacitação constante das equipes é importante para trazer segurança no momento de realizar a eutanásia e qual metodologia utilizar. E nós não devemos esquecer do cuidado psicológico com os colaboradores, uma vez que lidar com a morte é sempre um tema que leva a um desconforto emocional. Então, perguntar se a pessoa ela se sente confortável na realização daquele procedimento e segura para a realização do mesmo, são fundamentais para assegurar não só o bem-estar dos animais, mas também das pessoas envolvidas no processo. Eu agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.